Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você. Hoje, especialmente hoje, segunda-feira, dia 2 de novembro, finados. E hoje, por muitas pessoas, é celebrado aí o dia em homenagem aos mortos. É um dia que muitas pessoas ficam tristes, é um dia que muitas pessoas elas vão aos cemitérios, algumas para homenagear, outras para chorar. Enfim, é um dia para muitos de muita tristeza, muita angústia, um dia em que as pessoas elas tiram para prantear, para chorar. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Eu venho nesta manhã dizer a você que estamos aqui para orar pela sua vida, para ajudar você nesse momento de dor. Muitas pessoas são marcadas nesse dia e em lembrança, muitas vezes dolorosa, pelos seus entes queridos. E eu quero orar por você que está passando por esse momento de angústia, de tristeza e até de depressão. Feche os teus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está enfrentando este momento de angústia, de tristeza, que neste dia tem chorado muito. E assim como Jesus disse às mulheres em Mateus capítulo 28, não chores, mas alegrai-vos, porque eu ressuscitei. Senhor, coloque as tuas mãos, porque o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Sabemos a importância de muitas pessoas que representam para esta pessoa que está do outro lado. Mas queremos também, meu Deus, declarar a nossa ajuda espiritual para que esta pessoa levante a cabeça, seja consolada pelo Espírito Santo e não venha nutrir esse sentimento de angústia, de tristeza neste dia, mas venha apenas lembrar os momentos bons e sentir sim saudade. Que o Senhor venha fazer uma obra nesta vida agora, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Aqui é pastor Giovanni Genezelli e nós estamos meditando nos capítulos de Mateus e hoje nós vamos encerrar esse propósito de encerrarmos todos os capítulos de Mateus nesses dias. Mateus capítulo 26, a partir do verso 6 diz: E aconteceu que estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça enquanto estava reclinado à mesa. Esse ato desta mulher de derramar um perfume caríssimo. Jesus ele diz o seguinte no verso 12, Judas Iscariotes disse, por que desperdiçou tanto dinheiro, jogando fora esse perfume, poderia vender e dar aos pobres. Jesus disse, verso 11, pois quanto aos pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Verso 12, ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo que em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Cumpre-se nesse momento a profecia de Jesus. Na verdade, era uma unção, uma preparação, ungido para o seu sacrifício. No capítulo 26, nós temos a última ceia. Jesus prediz que Pedro iria trair. Jesus vai ao Getsêmani, ali ele ora ao Senhor, e ele diz no verso 38 desse mesmo capítulo, então compartilhou com eles dizendo, a minha alma está sofrendo por extrema, uma tristeza mortal, permanecei aqui, vigiai junto a mim.
Jesus ele está no Getsêmani, no local onde ele ora, e ele diz ao Senhor: se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Em muitos momentos da nossa vida, o sofrimento é tão grande que nós desejamos não passar, mas faz parte de um processo que Deus está trabalhando para o nosso crescimento espiritual. Nesse mesmo capítulo, Jesus ele é preso, ele é levado a Pilatos. Capítulo 27, né? Judas, após trair Jesus com um beijo, né? Eu sempre digo que muitas vezes existem pessoas que a falsidade é tão grande que as atitudes da pessoa elas mascaram as suas mentiras, né? E esse espírito de Judas ainda existe até hoje. Esse mesmo espírito que agiu em Judas Iscariotes existe até hoje. A traição de uma pessoa que você está ali junto com ela, né, contando como Judas Iscariotes era o discípulo que Jesus honrou na mesa da ceia, da última ceia, mas que traiu Jesus com um beijo. No verso 5 do capítulo 27 de Mateus, Judas, ele tenta devolver as 30 moedas porque ele sentiu remorso e ninguém aceita, porque tinha preço de sangue. A Bíblia diz que Judas sentiu remorso e a culpa por aquilo que ele tinha feito era muito grande, porque talvez ele não teve a dimensão daquilo que ele fez. Na verdade, o diabo entrou dentro de Judas naquele momento da traição, porque Judas deu espaço ao inimigo e depois saiu. E a Bíblia diz que ali, no verso 7, né, no verso 5, ele joga as moedas no templo e vai enforcar-se. Ele tira a sua própria vida. Nós vivemos num tempo que muitas pessoas têm recorrido a esta prática que não resolve problema algum. Pelo contrário, é uma prática de desespero, mas que não é a solução, não é o que Deus ele recomenda, não é a vontade de Deus. Nesse capítulo 27 ainda, um capítulo muito triste, de muita humilhação do Senhor Jesus, da morte de Jesus na cruz, do suplício de Cristo ali, mas chega ao fim. Jesus é sepultado e no capítulo 28 de Mateus, no verso 2, acontece algo extraordinário. Eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Verso 9. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando e adorando. Verso 10. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia. Lá eles me verão. Jesus ressuscita dos mortos. Ele aparece para as mulheres que vão até o túmulo para fazer um preparo ao corpo de Jesus, ao corpo de Cristo, mas ele já havia ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E aí nós temos também a grande comissão. Verso 18, Mateus 28, 18 diz: então Jesus, aproximando-se dele, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Então, portanto, ide e fazei com todos os povos da terra que se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E assim nós encerramos todos os capítulos de Mateus. Nós fizemos aqui lives e meditamos juntos. E
o fechamento de Mateus é uma missão para mim e para você. Pregarmos o amor de Jesus, levarmos o amor de Cristo a todas as pessoas, aqueles que estão tristes, aqueles que estão inconsolados. Que o Senhor Jesus venha guardar o teu coração, venha alegrar a tua vida, o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe esse dia, tenha uma semana abençoada. Você que está aí em feriado, você que não está trabalhando, tenha um dia de descanso, um dia de paz, um dia de alegria, mesmo que muitas pessoas nesse dia passam por momentos de tristeza. Deus abençoe você, em nome de Jesus.